Oi, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa meditação tão falada, porque eu vi uma publicação falando que esse estado de silêncio, a busca desse estado, né, alcançar esse estado por um período, né, de meditação que se perde depois, não é a prática. Então, em função dessa publicação, eu quero esclarecer algumas coisas sobre meditação aqui para vocês dentro da minha experiência. Então, a meditação formal, ela é uma preparação para uma vida em presença. Então você vai se sentar, tem práticas que você olha para uma parede branca, né? Infelizmente eu não sei dizer a origem das práticas, eu acho que essa meditação é budista. Tem várias técnicas, né? No yoga integral, com o mestre Orivaldo Gomes, eu aprendi várias, inclusive dinâmica, muito interessantes. Então o que você faz? Se a gente falar aqui, olha, observe apenas a atividade mental sem se engajar nela, sem se identificar. Se você não parar as suas atividades, o seu corpo, para fazer isso, enquanto iniciante, você vai ter muita dificuldade, né? Então, nós paramos sim. É importante fazer essa meditação formal. Você para as atividades, né? Para o corpo, e nós não estamos pedindo a você para parar a mente, em momento nenhum nós falamos isso aqui. Nós falamos em desenvolver o observador, ou seja, a atividade mental está acontecendo e você é aquele que pode observar isso. Porque vem um pensamento, você, né, é aquele que vê que um pensamento surgiu. Então você não é o pensamento, você é aquele que vê que o pensamento surgiu. A prática é essa. Na prática você é o observador. Que quando observa o próprio observador, né, quando olha para si, realiza a unidade. Que o observador está ali, chega um momento que você olha para o próprio observador. Que é uma consciência neutra, né? Aí a consciência neutra olhando para a consciência neutra. Consciência pura olhando para a consciência pura é uma coisa só, né? É apenas a consciência pura. E aí você realiza a unidade. Fica tudo uma coisa só. Você tem essa experiência de integração. E até sem dar esse comando, com a própria prática da observação, isso acontece. Sem você se preocupar em, o que é isso? Olhar para o observador. Apenas pratique o observador que isso vai acontecer. Porque quando você pratica o observador, você fica numa consciência neutra, uma consciência pura, que não está julgando, não está interpretando, não tem atividade ali. Aí você vai além. Então é isso. Quando você senta, interrompe as atividades, fica mais fácil de você, né? Aí surge um pensamento, você observou aquilo e deixa aí. Deixa a atividade mental acontecer sem se envolver com ela, sem se engajar nela, sem se identificar com ela. É mais fácil quando você interrompe as atividades e faz isso. Aí você fica ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Seria bom. E aí você levanta e permanece na prática do observador, na prática da presença. Que é uma prática que deve acontecer em tempo integral. E vamos seguir praticando juntos, que a gente vai ficar cada dia mais livre, né? Quanto mais você
consegue se desvencilhar, né, dessa atividade mental, você vai se desprendendo dessa atividade que amarra a consciência, você vai, né, com a prática do observador, se distanciando disso, se libertando a consciência dessa atividade que a torna refém. Aí você não atua pelo coração, você atua por padrões mentais, que aquilo está amarrando a sua consciência, ela fica refém desses padrões. Não há liberdade de manifestação. Já quando você distancia, você vai acessando a liberdade que é, né, o ser eterno, infinito. E aí a sabedoria pode, né, ter espaço na Terra, se nós fizermos isso. Olha que lindo. Nós já entendemos que nós temos a nós, não é? Eu poderia aqui continuar dando um monte de exemplos, um monte, como já dei. Eu sinto que isso não é mais necessário, a gente já entendeu, né? Não é possível, a gente já entendeu. Então, nós precisamos cuidar de nós, que nós somos a vida cuida da vida. Não adianta transferir, essa ilusão precisa acabar. Nós não estamos aqui nos revoltando com nada, nós estamos esclarecendo. Tem muita confusão, tem muito discurso querendo gerar confusão, querendo nos transformar em plantas. Não, nós estamos fazendo uma reflexão. Nós não devemos transferir esse cuidado, apenas isso. Tudo que a gente conversou gira em torno desse entendimento. Nós não devemos transferir, porque não dá certo. A gente precisa se unir em energia, né? Assumir essa responsabilidade de cuidado por si de uma forma mais ampla, se entendendo enquanto vida. A autorresponsabilidade não é cuidar simplesmente de uma individualidade. A autorresponsabilidade é você entender que você é muito maior do que uma mera individualidade, ou não é? Se nós somos um, autorresponsabilizar significa responsabilizar-se por esse todo que nós somos. Entende? Então aí a gente para de transferir essa belíssima função. A gente acaba com essa ilusão de que vai ter um representante que verdadeiramente vai cuidar dos nossos interesses, que é o que a gente fica sempre cobrando para que surja, né? E vai se frustrando no meio dessa cobrança. Não vamos assumir juntos essa responsabilidade, vamos fazer esse movimento, né, de energia unido, né, as meditações na vida, né, a prática da observação na vida, da presença, e fazendo isso, a sabedoria, como a gente acabou de entender aí, né, vai tendo espaço na Terra. Nós precisamos dar espaço para a lucidez, para a sabedoria na Terra. Para isso a gente tem que olhar mais do alto. A meditação faz isso, ela liberta a gente dessa prisão mental. A gente vai aí, a partir daí, né, observando, se distanciando e se elevando para poder ter uma visão mais elevada. A gente vê as coisas melhor, do alto. Imagina todos nós fazendo isso, né? Nós deixaremos de ser enganados, nós temos sido enganados, né? Então, se as coisas hoje se dão a nível global, a solução, ela também precisa partir, né, dessa união a nível global. Se o crime organizado está enraizado pelo mundo, as forças de segurança têm que se unir dessa forma. Então, mas a gente só vai ver isso quando a gente começa a olhar do alto, que a gente de repente está investindo em coisas que não vão resolver. E assim são muitas e muitas coisas, muitas coisas. Quando a gente, né, entende que o que a gente precisa é ter uma visão mais elevada, porque aí sim, juntos, sem transferir, juntos a partir dessa visão, a gente vai poder sim cuidar de tudo.
A gente vai deixar de ser distraído. A gente tem sido distraído para não conseguir essa visão, entende? Ninguém quer que a gente tenha essa visão do alto. Por isso tanta distração para nós. Não que a gente não deva curtir, né? Eu andei falando sobre a Copa. Eu assisti aos Jogos do Brasil. Não estou podendo assistir todos os jogos que eu gostaria, né? De seleções como a Alemanha, que jogam muito bem. Mas eu venho falando sobre a história da violência em campo, que não tem a ver com um jogador, né? Mas, assim, sobretudo com os craques, né? Eu, quando vi a Alemanha jogar, ela ganhando do Brasil, né? Daquela forma inesquecível. E eu ali vendo, por exemplo, né? Nos jogos da Alemanha, um craque como o Miller também sofrendo essa mesma perseguição, né? Aí você vai ver um Messi, você vai ver o Cristiano Ronaldo. É um absurdo todo mundo saber que isso acontece e achar isso normal. Quer dizer, confundindo jogo, arte com violência. Sabe, é como se a gente visse assim atores se degladiando por um espaço na mídia e achasse isso normal. Olha lá, olha só, levou um tapa, um empurrão. A gente visse isso assim na broda e falasse assim, não, porque é isso mesmo, né? Eles estão disputando, não, que isso? Eles estão disputando, mas tudo tem um limite. Violência não dá. Por que não estão sendo dados os cartões necessários para que isso acabe na história do futebol? Para que os craques deixem de ser perseguidos. Agora, quanto ao Neymar, as meias dele rasgadas nos 2 jogos assim, são uma coisa assim flagrante, né? Não precisa nem falar nada. Todo mundo viu, de 19 faltas totais, 10 faltas em cima dele no jogo com a Suécia, por exemplo. E aí vai chamar o cara de manhoso, quer dizer, o cara é penalizado 2 vezes, olha só que coisa. Ah, mas ele tem defeito, todo ser humano tem. Eu estou falando de uma coisa específica, que é a violência que ele está sofrendo, que os craques em geral sofrem mais do que os outros jogadores. Isso tem que acabar. Mas é aquela história, ninguém quer que a gente tenha uma visão que juntos tudo fica, naturalmente, tudo fica resolvido. Ninguém quer. Então, não é que o futebol seja uma distração para que a gente não acesse isso. Tudo pode ser vivenciado na presença. Tudo. Aí você vai, inclusive, curtir o futebol de uma forma muito melhor, né? Você vai conseguir realmente assistir aquilo com profundidade, né? Você vai ver coisas que antes você não via, porque a sua mente estava ali, né? Atrapalhando, né? Você estava muito no nível da mente, a gente vai elevando, né? A nossa consciência a um nível mais silencioso, sim, claro, com certeza. Então é isso, gente. A gente entender que transferir esse cuidado não vai dar certo, nunca deu, nunca vai dar. E agora, sobretudo agora, a gente precisa se dar conta disso. Sobretudo agora. Que as coisas estão acontecendo a nível global, né? A união, como eu já denunciei para vocês, a união de ditadores está acontecendo agora de uma forma assim, realmente, que precisa da nossa atenção. A gente precisa praticar, elevar a consciência e cuidar de nós. Sobretudo nesse momento que tudo se tornou global. Então vamos desenvolver essa presença também, de forma global. Beijo na alma.